Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como adicionar mais uma interface de rede no VirtualBox e na nossa máquina virtual. Então aqui já com o VirtualBox aberto, a máquina virtual tem que estar desligada, tá? Então não pode estar rodando. Eu vou adicionar mais uma placa de rede. Então aqui na parte de rede, né, no item rede aqui, eu vou clicar no item rede. Eu já tenho um adaptador conectado, uma placa de rede conectada, que está conectada no modo NAT, ok? Esse NAT ele vai criar uma interface de comunicação com uma possibilidade de saída para a internet, caso você esteja conectado na internet. Nessa outra aba aqui, no adaptador 2, eu tenho uma caixinha aqui que eu posso habilitar uma outra interface de rede. Eu tenho aqui algumas opções, tá? Tem modo bridge, em que ele vai ligar a placa de rede da sua máquina física com a máquina virtual diretamente. Rede interna é para ele criar uma rede interna entre as máquinas virtuais que você tiver no seu VirtualBox, tá? Sem comunicação com o mundo externo. E uma placa de rede exclusiva de hospedeiro, ou host only. Esse host only aqui, ele serve para a gente criar uma interface de comunicação exclusiva entre a nossa máquina física e a máquina virtual. Tá? Então ele vai criar uma rede só para comunicar com a máquina virtual. Ok? Então eu vou usar essa configuração aqui, né, de host only para a gente fazer o nosso teste. É importante notar aqui embaixo, ó, tem um nome do adaptador, tá? Se não tiver aparecendo aí o nome do adaptador, é porque na sua máquina não foi criada a placa de rede do VirtualBox na instalação. Então, se você não tiver esse adaptador aqui, aí você vai ter que parar aqui e fazer o seguinte, ó. Então eu vou cancelar aqui e eu já volto aqui, ó. Você vem no arquivo, Host Network Manager. Aqui no meu caso já existe uma placa de rede, tá? Que já está criada. Então no seu caso estaria assim, né? Sem nada. E lá no painel de controle, né? Nas conexões de rede, você não teria nenhum adaptador aqui do VirtualBox. Então se você não tiver, então, você vem aqui em Create, ele vai criar uma placa de rede, tá? Ele criou aqui uma interface de rede com um determinado endereço IP, tá? Que agora ele criou 192.168.196.51. Se você quiser, você pode editar isso aqui. Você vem aqui em propriedades e aí você pode editar essa configuração. Vou colocar aqui o 192.168.56. E aqui ele pergunta se você quer habilitar o servidor DHCP. Você pode marcar aqui, deixa eu alterar aqui de novo, 56, aplicar e habilitar a placa o servidor DHCP na placa de rede. Isso significa que o próprio VirtualBox, nessa interface de rede, ou nessa placa de rede que ele criou aqui, ele criou também um servidor DHCP, tá? Esse servidor DHCP que ele criou, ele vai fornecer endereços IPs 192.168.56. E aí você pode vir aqui na aba, ó, servidor DHCP, e ele tem a faixa de endereços que ele pode fornecer. Então ele vai fornecer aqui endereços IPs de 56.3 até 56.254, tá? Se você quiser deixar desativado, você pode deixar desativado, senão não, tá? Aqui, né, como a gente vai configurar manualmente o endereço IP da interface, então você poderia até deixar desativado aqui, tá bom? Beleza, então feito isso, então agora a gente vai voltar lá na parte de rede, né, na interface, e agora a gente vai adicionar
o adaptador. Então vem aqui habilitar, host only, placa de rede exclusiva do hospedeiro, e aqui vai estar o adaptador que a gente adicionou, né? No meu caso aqui já tinha, né? Mas eu tentei reproduzir aqui um problema que pode acontecer caso não apareça aí a placa de rede. Aqui embaixo, né, ele mostra o tipo de placa, né, o seu driver, né, da placa de rede que ele pode usar. Eu vou deixar essa padrão mesmo, modo promíscuo recusar, e aqui um endereço MAC. Né, ele atribui automaticamente um endereço MAC ou MAC address para aquela placa de rede. Tá bom? Então vou deixar assim mesmo e dar um OK aqui para ele habilitar a placa de rede. Feito isso, ó, ele mostra aqui um adaptador 2, placa de rede exclusiva de hospedeiro, host only, e o adaptador que ele está usando aqui, que é o Virtual Host Only Ethernet Adapter. Depois disso, é só a gente iniciar a máquina virtual. Ok, está iniciando aí. Vou logar aqui, root, senha, ok, e vou dar um comando IP addr show, ok. Então eu tenho aqui a interface EMP0S3, que ele pegou o endereço IP aqui 10.02.15, esse endereço IP ele foi fornecido através do DHCP, mas essa interface aqui é a interface a primeira interface Ethernet. A interface que a gente conectou agora, que a gente configurou agora, é essa EMP0S8. Ele pegou esse endereço IP aqui por causa daquele NAT, aquele NAT que estava lá configurado na interface de rede. E também no vídeo passado, nós fizemos a configuração, ou seja, nós habilitamos a configuração da interface de rede no boot, tá, para essa EMP0S3. Por isso que ele pegou já o endereço IP via NAT. Se você estiver na internet, você pode dar um ping, né, para testar, e ele vai, se ele responder, significa que está ok. Nesse caso, ele está saindo por essa interface aqui, EMP0S3, tá? Não tem nada a ver com essa que nós adicionamos aqui, que ela não está configurada ainda. Ele está usando para navegar na internet essa interface EMP0S3. Tá? Então, se você tiver em dúvida ou não se lembrar, é só dar uma olhada no outro vídeo que eu fiz sobre configuração da interface de rede. Bom, então nós já temos aqui a nova interface, então a gente precisa configurar ela agora. Então eu vou configurar através do modo persistente, então vou editar o arquivo lá etc sysnetwork, sysconfig network scripts, e o script de configuração dessa interface é o ifcfg tracinho o nome dela, que é o EMP0S. Então, se o arquivo não tiver aqui, ó, no meu caso aqui, o arquivo EMP0S8 não existe, então você vai ter que criar ele. Então, para a gente criar, não precisar criar do zero, eu vou aproveitar esse arquivo ifcfg emp0s3, vou copiar ele, então vou dar um cp /etc sysconfig network scripts ifcfg EMP0S8, né, já que o S8 é o nome da nossa interface aqui. Tá? Então, CP, eu vou copiar o arquivo
IFCFG EMP0 S3 para o IFCFG EMP0 S8. Vou aproveitar essas configurações aqui. Agora sim eu vou editar o arquivo etc sysconfig network scripts IFCFG EMP0 S8. Então ele está aqui com as configurações que eu peguei lá do S3, né? Então eu vou pegar o boot proto, eu vou trocar aqui de DHCP para none. Aqui no nome da interface eu vou trocar de S3 para S8, então vou substituir aqui o 3 por 8, então é ESC, R de rato, 8, ele troca o caractere. Você vem aqui embaixo no device, ESC, R de rato, 8. Aí eu vou adicionar aqui as configurações do endereço IP. Então, vai ser, só para relembrar, né, para adicionar no final, ESC, Shift A, Enter, IP ADDR igual 192.168. Qual que é a rede que está conectada aqui? Que é o do adaptador 2. Então, foi a rede que nós criamos, né? Ou, caso já existisse, seria essa rede aqui, ó, o Ethernet Adapter. Então, o IP que você configurar tem que ser dentro dessa rede aqui, 92.168.56 alguma coisa, tá? Então, eu vou colocar aqui 92.168.56.10. NetMask igual 255.255.255.0. Boot está ok. ESC WQ. Agora eu vou dar um if down emp0 S8 if up emp0 S8. Vamos ver se funciona. Ok, vamos dar um IP ADDR. Show. Ok, então ele pegou aqui as configurações, né, 192.168.56.10, que é a configuração de IP que eu coloquei lá, assim como a máscara, né, o 255.255.255.0. Então a interface de rede já está configurada, tá bom? É importante notar, ó, vou dar um ls aqui, -l, barra etc network etc sysconfig network scripts. Aqui eu tenho o arquivo de configuração, ó, IFCFG EMP0 S3 e o S8 também, tá bom? Então agora eu já tenho habilitada a interface, outra interface de rede na máquina virtual. Se você tiver com dúvida, né, de como configurar o IP ou não lembrar, é só acessar aquele vídeo que eu fiz sobre configuração de interface de rede. Lá tem um conteúdo falando sobre a nomenclatura de interfaces de rede, né, no Linux. Tem a configuração volátil, tem a configuração persistente das interfaces, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço e até o próximo.